Graça e paz, povo de Deus, bem-vindo à Conexão de Casa em Casa. Hoje é a nossa segunda ministração de célula e ao término dessa ministração nós vamos ter um testemunho poderoso e edificante da nossa mestra Kelly Freitas. O tema da nossa ministração é: o destino da nação é transformado pelo meu clamor. E nós vamos usar como texto base o livro de Salmo, capítulo 33, verso 10 ao 12. Diz assim: o Senhor desfaz os planos das nações e frustra os projetos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Seu propósito jamais será abalado. Como é feliz a nação cujo Deus é o Senhor e cujo povo ele escolheu para lhe pertencer. Queridos, a guerra ela é inevitável. Ainda que você não procure, ainda que você tente evitar, a guerra ela sempre vai bater à tua porta. Jesus disse: no mundo tereis aflição. Então nós sempre vamos ser visitados pelas pelejas da vida, pelas lutas da vida. Algumas pessoas pensam que ficando na indiferença elas vão evitar a guerra. Porque as pessoas hoje elas procuram tanto distração, porque as pessoas procuram tanto o lazer, porque as pessoas procuram ambientes que fazem com que elas possam fugir da realidade. Pois a realidade delas é de luta, é de guerra. Mas eu quero lhe dizer algo, querido. O gozo da vitória é maior do que o gozo do lazer. Aquele que foge das batalhas, ele nunca vai sentir a alegria de uma vitória. E nunca vai sentir a alegria de ter uma vitória sobrenatural dada por Deus, querido. Então a gente precisa se dispor a pelejar as batalhas que são colocadas diante de nós, pois as batalhas que são colocadas diante de nós são para nos promover. A realidade hoje, querido, do nosso país e de muitos lares é uma realidade ruim, né? É uma realidade de luta, de pobreza, miséria, ruína. E isso não aconteceu da noite para o dia, não. Isso foi acontecendo. E as pessoas ficaram distraídas, as famílias ficaram distraídas, a nação ficou distraída. E hoje nós nos encontramos na situação em que estamos. Via de regra, isso acontece porque nós nos desconectamos de Deus. E não percebemos quando o inimigo está agindo na nossa casa, quando o inimigo está agindo na nossa nação. E de repente nós somos surpreendidos com uma realidade ruim, com um cativeiro, com uma opressão do inimigo, com uma atmosfera de derrota, desanimados. Por quê? Porque ficamos distraídos. E a guerra, ela é inevitável e ela é iminente. Ela vai chegar e ela não demora. Então nós temos que estar conectados com Deus, porque quando nós estamos conectados com Deus, eu costumo falar assim, Deus nos dá sempre o remédio antes da enfermidade. Quando nós estamos conectados na atmosfera, na revelação dos céus, nós conseguimos sentir quando algo vai acontecer, quando o inimigo vai se levantar, como o inimigo vai se levantar. E Deus já nos dá uma estratégia para vencer o inimigo. Deus quer levantar você nesse tempo. Deus quer levantar você como juiz e libertador da tua casa. Deus quer levantar você nesse tempo como juiz e libertador da tua nação. Deus quer colocar nas tuas mãos estratégia para que você seja um intercessor poderoso da tua casa, um intercessor da tua nação, e através do teu clamor Deus pode mudar a história da tua casa, e através do teu clamor Deus pode mudar a história da tua nação. E eu quero tomar como exemplo hoje para nós a história de Gideão. Gideão foi alguém que se encontrava em uma situação parecida com a que nós nos encontramos hoje em nosso país. Hoje o nosso país se encontra dividido. Hoje o nosso país se encontra em uma luta, em uma guerra política. E naquela época de Gideão, eles se encontravam em uma peleja grande, porque eles eram oprimidos pelos midianitas e pelos amalequitas.
E sempre que eles semeavam, que eles plantavam, o inimigo se levantava e vinha, tomava aquilo que era dele, tocava fogo no resto. Então eles ficavam em desespero. E a Bíblia conta que um dia Gideão, ele estava malhando trigo, escondido. Por quê? Porque ele tinha o medo de que os inimigos viessem e roubassem a sua colheita. Então a situação, a realidade deles era essa, né? Opressão. E talvez você se encontre da mesma forma, né? Se sinta oprimido, explorado pelo país, explorado quando você vai no supermercado. Mas Deus, ele quer lhe levantar nesse tempo, querido. Ele quer lhe levantar com uma estratégia poderosa para que você vença todo e qualquer levante do inimigo contra a tua vida. E eu quero trazer aqui para nós 3 tipos de soldados, de guerreiro, porque Gideão, ele levanta um exército, ele levanta guerreiros, e ele levanta 3 tipos de guerreiros. 2 são reprovados e 1 é aprovado por Deus. E eu quero falar sobre esses 3 tipos de guerreiro que Gideão levanta aqui para pelejar a batalha da sua nação. Amém? E nesse tempo, Deus vai estar levantando um exército, guerreiros, intercessores para pelejar a batalha da nossa nação, para se levantarem como intercessores dos nossos lares e da nossa nação. E os 3 tipos de guerreiros que Gideão levanta: primeiro, ele levanta um exército de 32 mil. Muita gente, né? Quando tem um exército, muita gente, quando tem um exército de milhares, é fácil. Todo mundo cria coragem porque é uma multidão. Aí Deus pega e diz assim para Gideão: Gideão, há muita gente. Se vocês vencerem, vocês vão pensar que foi vocês que venceram a batalha. Então manda todos os covardes e medrosos ir embora. Então o primeiro tipo de guerreiro é o covarde e medroso. E Deus, ele não usa, querido, covardes e medrosos. Deus, ele chama valentes. Deus, ele chama aquele que não tem medo da batalha. Deus, ele chama aquele que não tem medo da peleja. Deus chama aquele que não olha para o tamanho do problema, que não olha para o tamanho da adversidade. Ele chama aquele que olha para o tamanho do seu Deus. Olha Davi, ele não olhou para o tamanho do gigante, querido. Se ele olha para o tamanho do gigante, ele teria ficado com medo. Ele seria um covarde, um medroso, mas ele olhou acima do gigante. Ele viu que acima do gigante tinha um Deus. Tanto é que as palavras dele foi: eu vou na força do Senhor, meu Deus. E ele se dispôs a pelejar, enquanto muitos não se dispuseram. E Deus entregou a vitória para Davi, querido. Então Deus, ele não usa covarde e medroso. A Bíblia diz que Deus nos deu um espírito de ousadia, não de medo, não de timidez. Então você precisa se levantar agora, querido, como um guerreiro dentro da tua casa. Você precisa se levantar como um valente. Você não pode ter medo. Porque se você tiver medo, escute o que eu vou lhe falar, se você tiver medo, você já se desqualifica para vencer as batalhas. Aquele que tem medo de pelejar, ele nunca ele vai sentir o gosto da vitória. Ele vai ser sempre um soldado derrotado que vai precisar de distrações. Escute o que eu vou lhe falar. Quem sente o prazer da vitória, de pelejar, de ver o sobrenatural de Deus, ele não precisa estar se distraindo com nada aqui desse mundo. Ele não precisa. Ele não precisa de lazer, porque a vitória o satisfaz, o gozo da vitória o preenche de uma forma plena. O segundo tipo de guerreiro que nós encontramos aqui nesse exército que Gideão levanta é o soldado distraído. Foram embora, tinha 32 mil, foram embora 10 mil, ficou 22 mil. Aí Deus diz: Gideão, ainda tem muita gente, manda esse povo beber água. Todo aquele que colocar o seu rosto na água, esse manda embora. Então o que aconteceu? Esse segundo tipo de soldado é o soldado distraído. É aquele que coloca o seu rosto na água e ele não tem uma percepção.
Ele não percebe o que está acontecendo. Ele não vê a chegada do inimigo. Tem muita gente assim, querido. Tem muito sacerdote, tem muita sacerdotisa do lar, desapercebido. O inimigo agindo na sua vida e essa pessoa está desapercebida. O inimigo entrando na sua casa, o inimigo entrando no seu ministério, o inimigo entrando nas suas finanças, o inimigo entrando na tua empresa e essa pessoa desapercebida. Nessa ocasião a gente tem que ser aquele crente radical. Sabe o que é aquele crente radical? É aquele crente assim que às vezes diz que tudo é o inimigo, né? Tudo é o inimigo. Aqui, ó, olha, é o inimigo que está se levantando. Marido, o inimigo está se levantando. Vamos orar. Tem que ser aquele crente radical. Não pode ser aquele crente distraído. Porque se você se distrair, escute, quando você for prestar atenção, já é tarde demais, querido. E nós não podemos ser distraídos. Sabe por quê? Conquistar algo no reino é difícil. Conquistar um casamento é difícil. Manter é mais difícil ainda. E depois que você perde isso, que isso se destrói, reconquistar, restaurar, é difícil, é elevado à 10ª potência. É impossível. Aí só um milagre de Deus para que um casamento seja restaurado. Então você tem que ser aquele soldado atento, que não se distrai, que não deixa o inimigo entrar na tua casa, que não deixa ele entrar no teu casamento, que não deixa ele tocar nos teus filhos. E esses dois tipos de soldados, o covarde, medroso e o distraído, ele se desqualifica, ele está desqualificado para a batalha. Ele está desqualificado para viver o novo de Deus. Ele não vive o novo de Deus, porque só vive o novo de Deus aquele que peleja as batalhas, aquele que guerreia, aquele que vai à luta, aquele que crê no profético, que entra na atmosfera profética. Nós estamos entrando num tempo poderoso, um tempo profético, querido. Nós estamos virando hoje o ano no calendário bíblico. Significa que é um novo tempo, é uma nova colheita, é um tempo de nós mergulharmos em Deus e conquistar o novo. Um novo tempo, uma nova unção, uma nova colheita, um novo ministério. Porque essas portas que o Senhor está abrindo espiritualmente para nós viver. Deus está abrindo as portas dos céus para que a gente viva o novo. Mas o terceiro tipo de guerreiro, que é o que vence a batalha, que é aquele que Deus qualificou, aquele que Deus levantou para vencer o exército de milhares dos medianitas, foi o guerreiro vigilante. Deus disse assim para Gideão: aquele que lamber a água como um cão, esse vai à peleja. E foram esses homens 300 homens, ou seja, foram reprovados 21.700. E só 300 homens se qualificaram para a peleja, queridos. Esses 300 homens, eles estavam o quê? São vigilantes. Eles estavam vigilantes, querido. Olha, não adianta. Tem muita gente, escute, que ora, que jejua, que lê a palavra, que vai para a igreja, mas não vigia. Mas não está vigilante, não consegue perceber, não consegue ter percepção espiritual. E esses que não têm percepção espiritual, eles acabam caindo na cilada do inimigo. Vigie, seja vigilante. Por quê? Aquele que leva a mão na boca foi aprovado, porque é aquele soldado, aquele guerreiro que está vigilante, que ele não dorme no serviço. Ele está atento a toda e qualquer cilada do inimigo. Olha, escute, você tem que ficar vigilante, querido. Porque o inimigo, ele sai das nossas vidas, mas ele fica ao derredor, como diz a palavra, procurando uma brecha, uma oportunidade para entrar novamente nas nossas casas, nossa família, tocar no nosso casamento, tocar nas nossas finanças. E você precisa ser aquele soldado que está vigilante, que não dorme, tem que estar atento, ó. O inimigo pode se levantar, todo tempo aqui atento, ó. O inimigo pode vir, o inimigo pode se levantar, sabe, querido? A gente tem que ficar esperto. Nunca mais o inimigo se levantou, opa, está aprontando alguma.
O inimigo é igual aquele menino de sapeca. Quando não está muito quieto, ele está aprontando algum e você tem que estar atento. Você precisa ser aquele soldado vigilante, aquele soldado que vigia. Amém? E eu quero falar algo precioso para você, para nós concluirmos. Só tem direito, escute, existia uma premiação, existia o despojo. O despojo, ele era uma premiação de guerra. Ele era um bônus para aqueles que iriam para a guerra. E só tinha direito ao despojo quem pelejava as batalhas. Eu quero declarar sobre a tua vida aqui. Nesse tempo, Deus vai te dar todos os despojos da tua batalha. Você vai vencer suas batalhas, você vai ter direito de despojo. Os soldados naquela época, eles eram muito ricos, porque eles voltavam das batalhas e traziam ouro, traziam prata, e ali eles investiam em animais, eles investiam em campo, eles investiam em servos para cuidar dos seus investimentos. Então, quero dizer que assim será na tua vida. Deus vai lhe dar vitória sobre toda e qualquer batalha e você vai prosperar, você vai ter direito ao despojo. Só tem direito ao despojo aquele soldado que guerreia, que vai para a batalha, que vai para a peleja, que está atento para vencer as batalhas quando elas se levantam. E assim será na tua vida, em nome de Jesus. Querido, eu quero compartilhar com você, antes de nós fazermos a nossa oração de confissão, um testemunho de vitória da nossa mestra Kelly Freitas. Ela vai contar um testemunho que vai edificar a tua vida. Logo após nós vamos fazer a nossa oração de confissão e eu quero fazer um convite muito especial para você. Graça e paz, eu sou a mestra Kelly Freitas e hoje eu estou aqui para testemunhar a respeito da semeadura que eu fiz no semeador do Rio. Eu orei ao Senhor, pedi a semente, o Senhor me entregou a semente e eu pedi do Senhor que o Senhor trouxesse à existência o milagre de ver minha sobrinha andando sozinha, sem precisar de andador, sem precisar de qualquer ajuda. Consegui pegar? Glória a Deus, querido. Vocês viram a bênção, a vitória? Ela creu, ela foi fiel, ela decidiu pelejar. Enquanto o diagnóstico dos médicos era negativo, ela acreditou no sobrenatural, ela acreditou no seu Deus, que o seu Deus era maior do que o seu problema. Ela creu, ela foi fiel, ela buscou ao Senhor, ela ofertou por isso. E hoje ela está vivendo a vitória, querido. Hoje ela está vivendo uma grande vitória. Amém? Inclusive, o nome da sobrinha dela é Vitória. Amém? Hoje ela está no gozo da vitória. Só tem o gozo da vitória quem peleja as batalhas. Peleje suas batalhas na força do Senhor, seu Deus, que você vai sair mais do que vitorioso. Quero fazer um convite especial para você. Semana que vem nós vamos ter o pote de óleo e nós vamos colocar os pedidos de oração. Então, eu quero pedir que você mande o seu pedido de oração para o WhatsApp que nós vamos colocar na descrição. E nós vamos estar orando pela sua causa, pela sua batalha. Qual é a sua guerra? Qual é a sua peleja? Qual é a sua causa? Mande para nós. Nós queremos orar e nós queremos que o seu testemunho apareça também aqui na conexão, para que Deus seja glorificado através da sua vitória, em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração se você foi tocado pela ministração de hoje. Eu quero orar com você. Amém? Pai querido, Pai amado, apresento diante de Ti, Pai, Teu servo, Tua serva, que ouve agora essa palavra, Senhor. Levanta ele, levanta ela como um valente, Senhor. Como um valente, corajoso, vigilante, Senhor, que não tem medo das batalhas, Senhor. Tira todo espírito de medo, toda ansiedade, toda depressão, Senhor, e coloca agora o Teu espírito, Senhor, o Teu espírito de ousadia sobre a vida dela, Senhor, em nome de Jesus. Tira o olhar dela dos problemas, Senhor, e coloca o olhar dessas pessoas, Senhor, em nosso Deus, no Senhor, porque o Senhor é maior do que toda e qualquer peleja, do que toda e qualquer batalha, Senhor. Eu quero declarar sobre a vida dessa pessoa, Pai, que ela vai vencer e que ela vai ter direito aos despojos, em nome de Jesus. Amém, querido. Deus te abençoe poderosamente, uma semana de vitória. Eu quero pedir de você, se você foi tocado por essa palavra, acesse na descrição do vídeo o nosso link da consolidação. Lá você vai preencher um formulário e através desse formulário nós vamos entrar em contato com você e ver a melhor forma de servi-lo. Que Deus abençoe, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e consolação do doce e poderoso Espírito seja com toda a tua casa, com toda a tua família. Feliz Ano Novo Bíblico.